Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai ver as últimas aquisições do HGBS 11 com os recursos captados na nona emissão de cotas do fundo. Esse aqui é o fato relevante publicado pela EDGE, que é a gestora do HGBS 11, e falando, o fundo firmou escritura para comprar fração ideal de 60% do shopping Capim Dourado. Então foi essa a comunicação do HGBS 11. Ele fala aqui, ó, o valor da transação foi de 181 milhões e esse dinheiro foi pago à vista com o valor, né, captado, né, o valor provindo aí da nona emissão de cotas do fundo. E aqui é uma parte interessante, ó, o cap rate estimado da operação é de 9,25% ao ano. Então a rentabilidade esperada por esse shopping, né, é de 9,25% ao ano, frente ao valor que foi pago. Só que esse preço ele vai poder ser ajustado, né, com base no caixa do fundo, no NOI, né, no resultado operacional do fundo, recorrente dos 12 meses a partir de 2023 terminando até em 2024. Ou seja, se o shopping render mais do que esses 9,25%, o HGBS vai ter que pagar para o vendedor, né, a diferença de dinheiro suficiente para você ter a rentabilidade de 9,25% ao ano. Essa operação aqui ela se chama earn-out. Né? A gente vai ver o fato relevante do fundo que vendeu essa participação aqui para o HGBS 11. Aí ele fala um pouco do Shopping Capim Dourado. Né? Então, o Shopping Capim Dourado é o maior centro de compra da cidade de Palmas, né, lá em Tocantins. É a capital com o segundo maior crescimento entre 2010 e 2022. Adicionalmente, o estado de Tocantins vem se destacando nos últimos anos como uma nova fronteira agrícola do país. Então, os negócios, né, quando você começa a ter uma receita extra, principalmente dessa parte agrícola, você chama pessoas para trabalhar, a cidade cresce, né, entra mais verba. Então, os shoppings também, como centro de compras, eles se beneficiam desse cenário. Então, com as premissas dessa projeção, da compra e venda aqui do fundo, né, dessa operação que o fundo fez, bem como os desinvestimentos, o fundo também vendeu algumas participações, a estimativa de rendimento mensal para os próximos meses de 2023 vai continuar R$ 2,00 por cota. R$ 2,00 por cota é uma estimativa que o fundo já passou, que vai continuar agora em 2023, que é acima do resultado operacional, que só é possível por conta das vendas pontuais que o fundo fez, né? E aqui como é que vai ficar, né, a questão da carteira, 63% imóveis, estratégicos para o fundo aqui, 78%, tem a parte difícil, é pequena ainda, fundos, né, de renda fixa, 15,3% da carteira aqui em FIIs, então a diversificação por ativos, né, então tem um monte aqui de ativos, ele fala o Shopping Pen é a maior concentração, de 14%, a Spaz em 10%, então ele fala que toda a diversificação da carteira do fundo, por operadores também, tem diversos operadores diferentes, né, na carteira do fundo, que é importante também, diversificação por estado, né, e aí São Paulo ele sempre foi a parte proveniente, então o proeminente, né, do fundo. A concentração em shoppings em São Paulo ela é a maior, né, do portfólio. Isso tem lado bom e tem lado ruim. Né? Qual é o lado bom? O lado bom é que é difícil você construir um novo shopping perto de um shopping que fica em São Paulo, tem quase área. O lado ruim é que já são só shoppings muito maduros, então a rentabilidade ela é um pouco menor. Né? E aí aqui a gestão ela fala um pouco da estratégia dela com esse tipo de aquisição. Com essa aquisição, o fundo passa a deter participação em 18 shoppings, e a operação reforça a estratégia do fundo, e aqui a gestora fala, ó, qual é a estratégia do fundo agora? Aumentar a presença em regiões com alto potencial de crescimento e desenvolvimento ligados ao agronegócio. Então, estão querendo, né, expandir um pouco mais, estão muito concentrados em São Paulo, e eles querem adquirir ativos nessas cidades que têm desenvolvimento por conta do agronegócio. Esse aqui é o fato relevante do BPML, que é o BTG Malls, que foi a contraparte, né, que foi quem vendeu essa participação para o HGBS 11. Então ele fala aqui, ó, a gente vai ver o porquê, né? Aparentemente um shopping rendendo 9,25% ao ano, ok, né? No caso do HGBS 11, ele tem uma taxa
de administração de 0,6%, ou seja, vai sobrar aí um dividend yield de 8,6% proveniente desse shopping para o fundo. E por que, né, que o Brasil, por hora que ele vendeu, né? Por que o Brasil, o BTG Mall vendeu? Então, o fundo concluiu a venda, alienação de 60% do shopping Capim Dourado. Então, o valor total da aquisição, mesma coisa, cap rate estimado 9,25%, que é a rentabilidade estimada para a venda. Tá? E a transação apresenta uma parcela potencial adicional do preço, ou seja, se o shopping render mais do que 9,25%, né, o comprador vai ter que pagar aqui para o fundo, né, nos próximos 12 meses a contar de novembro de 2023, a parte que for superior à rentabilidade, né, que é de 9,25% ao ano. Então, essa operação ela se chama earnout. E ele fala aqui qual o histórico, né, do shopping Capim Dourado. Então, ele fala que o início do fundo no segundo semestre de 2019 foi marcado por uma transação relevante com a BR Malls. Então, a BR Malls, ela faz shoppings, né, constrói e vende. E ela vende com a diferença de cap rate. Então, ela vende com o fundo imobiliário por 9, mas dentro do portfólio dela dá 12, 13, 14. Então, ela ganha essa diferença aí. Que envolveu a aquisição de 7 ativos. Então, o BPML comprou 7 ativos aqui que eram do BR Malls, tá? Foram desenvolvidos pelo BR Malls. Então, desde agosto de 2019, o fundo detém 100% do shopping Capim Dourado. No ano de 2019, foi o ano anterior à pandemia, né, o NOI caixa do ativo atingiu 15,6 milhões. Então ele tinha esse NOI Shopping, e aí a própria gestão, ó, ela realizou um grande turnaround, então ela envolveu aí a questão de troca de administradoras, fortalecimento do mix de lojas, reposicionamento do mercado. Então eles fizeram um bom trabalho com relação, né, ao shopping center, e o NOI caixa, né, para 2023 aqui é de 27,9 milhões. Então, comparando aqui 15 milhões com 27 milhões, quase dobrou, né? Então, eles fizeram um excepcional trabalho. Então, quando você compra, né, um shopping que tem um determinado NOI por um determinado valor e você aumenta o NOI desse shopping, né, quando você vai vender ele por um cap rate específico, você acaba vendendo ele bem mais caro, né, porque você aumentou a rentabilidade daquele ativo. Então, eles tiveram um importante ganho de capital. Aqui, ó, eles aumentaram o crescimento NOI em 79% no período. Então, eles fizeram um ótimo trabalho com relação à melhoria, né, da rentabilidade desse ativo. Motivações da transação e impactos financeiros. E aí a gente vai ver o porquê, né, o porquê que foi vendido esse ativo. Desinvestimento no ativo de uma participação madura, o robusto crescimento de NOI, ou seja, ganho de capital, beleza. Qualquer potencial crescimento adicional ainda vai ser capturado, porque o fundo ainda vai ficar com 40% do ativo e ainda vai ter o ajuste de preço da alienação do shopping, que é o earnout. O fundo possui também, olha aqui, esse aqui é o principal motivo, né, na verdade. O fundo possui 438 milhões em obrigações. Ele tem uma dívida de 438 milhões, né, por compra de ativos, que dá 43% aí do patrimônio do fundo. Então, é uma dívida alta, né, 43% do patrimônio do fundo. Então, eles tinham que vender ativos para poder amenizar isso aí. Até porque, ó, esse movimento da alta dos juros, então estava vinculado, o percentual estava vinculado à taxa de juros, o fundo sofreu uma elevação bastante significativa das obrigações, impactando o lucro passivo de distribuição. Então, o negócio estava pegando aqui para o shopping. A rentabilidade que o shopping estava dando estava menor do que a dívida que ele tinha, né, por conta justamente dessa questão da taxa Selic, né. E para 2024, né, a Selic ainda vai ficar acima de 9, deve ficar tem uns 9, 9,5, 10, vai resultar um custo de dívida superior ao cap rate dos ativos, ou seja, vai perder valor, né? Para o fundo não é bom. Então, eles venderam essa participação para quitar essa dívida que eles fizeram em 2019. Então, muitos fundos fizeram uma dívida para comprar ativos e veio a pandemia e a taxa de juros era 1 em 2019, estava bem mais baixa, e hoje em dia está muito mais alta. Então, está consumindo uma boa parte do caixa desses fundos. Então, o custo de financiamento vinculado às obrigações do portfólio são superiores ao cap rate. Destinação de recursos com alienação para redução das obrigações resultará em um destravamento mensal de lucro. Então, vendendo isso, quitando a dívida, você vai ter uma distribuição melhor do fundo. Então, foi uma decisão para realmente, né, o principal motivo aqui, além do shopping, né, ter maturado, tá maduro, aquela coisa toda, o shopping também, ele vai ajudar a diminuir a alavancagem, a dívida do fundo. Então, hoje mesmo eles já quitaram um montante aqui de 123 milhões, né, que é uma boa parte aí das obrigações do fundo.
Então, o motivo da compra e da venda do capim dourado, explicado aqui, tanto pelo HGBS quanto pelo BPML. E aqui, um outro fato relevante também do HGBS, de uma outra compra, né, de uma outra compra de participação de outro shopping. Então, ele comprou aqui, compromisso de compra aqui para aquisição de 22% do Boulevard Shopping Bauru, né? Então, o fundo vai passar a deter 65% do ativo. O valor presente da transação é de 51 milhões, está baseado no cap rate de 9. Então, está bem perto, né, do Shopping Capim Dourado. Capim Dourado 9,25 e o Boulevard Bauru com 9% de cap rate. O vendedor, quem vendeu a participação aqui para o HGBS, também vai ter um direito a recebimento desse earnout, né? Que é o que sobrar, o que passar dessa rentabilidade de 9%, se der 10%, o fundo tem que pagar um valor a mais pela compra desse ativo, né, que vai ser pago até 28 de fevereiro de 2025, baseado nesse cap rate de 9. O que passou do 9, né, para o ano aí de 2024, o fundo vai ter que desembolsar. Então, a ficha técnica aqui do shopping, né, de 2012, administrado pela Alus. Tem uma área bruta aqui, né, de 34,7 mil metros quadrados, vacância baixa na faixa de 7,7%. Para shopping é até um pouco elevada, que fica em torno ali dos 5%, né? A gente faz esses locatórios, a Renner, Riachuelo, Centauro, Outback, e lazer, tem essas lojas aqui também, né? Então aqui tem a foto do shopping, que também é uma das novas aquisições aí do HGBS 11. Então a gente viu na destinação, né, uma boa parte dos recursos que foram captados na nona emissão de cotas do HGBS 11, e esses dois ativos que foram adquiridos, né? Esses fatos relevantes são desses dias agora, né? Que acabaram de ser publicados. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo. Temos também nossos relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP e de FIINFRA, e os links, eles ficam também aqui embaixo do vídeo. É isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, e até o nosso próximo vídeo.